Salve, salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz. Nós vamos iniciar mais uma aula de história, beleza? Então já pega aí o seu livro, pega um lápis, uma caneta, sente-se ou deite-se confortavelmente. Eu vou contar uma história para vocês hoje. Bora lá? Já está na tela para vocês. A última aula, né, nós iniciamos essa unidade falando sobre a Grécia Antiga, a formação da Grécia Antiga, né? Estudamos sobre o conceito aí de Hélade, né? Helenos, estudamos sobre a formação da Grécia Antiga, os povos aqueus, jônios, dórios, eólios. Estudamos sobre a geografia, né? Um local muito de relevo acidentário e montanhoso. E agora nós vamos estudar sobre a política e a economia dessa Grécia Antiga. Como que se organizou a política? Como se organizou a economia dessa Grécia Antiga? Vamos lá? Para começar, os termos, né, política e economia, eles derivam de palavras gregas, tá? Palavras gregas, politike e oikonomia. Entretanto, o sentido que era dado pelos gregos a esses termos são muito diferentes do sentido dado pela nossa sociedade contemporânea, tá? Então, os termos são parecidos, mas o sentido dado a eles é bem diferente, ok? O termo política, ele vai ter origem na palavra polis. Polis era a palavra usada para determinar uma cidade-estado ou uma cidade. Para os gregos, a política ela se relacionava aos negócios do estado num sentido muito mais amplo, ok? Então, polis ela se refere à cidade, ok? Muitos dos aspectos da vida da Grécia Antiga estavam diretamente ligados à atividade política. Por exemplo, a concepção de política para alguns filósofos gregos. Por exemplo, para Platão, ele dizia que a vida era justa, né? E Aristóteles dizia que a vida era boa e bela. A política tinha tanta importância para os gregos que nós podemos aqui observar algumas diferenças em relação à política em diferentes cidades, estados gregas. Por exemplo, né, Atenas e Esparta, que são as duas mais importantes, né? As duas cidades, estados gregas, Atenas e Esparta. Mesmo com as diferenças existentes entre Atenas e Esparta, a política tinha como o principal campo de atuação a cidade, né? E não era a cidade não somente naquele sentido do centro urbano, da área urbana, mas também a da área rural. Então, mesmo Atenas e Esparta, ela tendo as duas cidades tendo orientações bem distintas, né, características distintas, a política ocupava ainda um papel central em ambas as cidades. Anteriormente ao surgimento das cidades-estados, antes das populações se organizarem em cidades-estados na Grécia, nós tínhamos uma unidade chamada de oikos, que constituía a base da agrupação dos humanos, quando a administração cabia ao senhor daquela localidade. Então, o oikos aqui, gente, ela vai ser a organização política e econômica anterior ao surgimento das cidades. O oikos, ele era uma denominação dada às unidades domiciliares que antecederam então a formação das cidades. O termo grego era utilizado, né, o oikos era utilizado para designar a casa num sentido mais amplo do que a gente compreende hoje. A casa aqui não era somente a construção, mas também o seu proprietário, o senhor, os familiares, os escravizados, todas as pessoas que trabalhavam para esse senhor. Então aqui a gente tem a figura do pater. Então aqui no oikos, o principal líder do oikos vai ser o pater, o pai, né, da família, o chefe da família, o homem mais velho ali, que vai ser o líder desse oikos. E essa palavra oikos vai dar origem à palavra economia, né? Que seria aí a oikonomia, a administração do oikos. Então, esse oikos era uma unidade econômica autossuficiente.
Então, nessa unidade econômica, nesse oikos, que a gente vai enxergar esse oikos não somente como a casa, mas toda a propriedade desse pater, desse chefe. Então, toda essa propriedade, ele é o chefe, certo? Ele vai ser o líder. Então, todos os que moram ou trabalham nessa propriedade, trabalham para esse pater, esse líder, ele vai ser considerado então da família. Então aqui a família num termo mais amplo do que a gente emprega hoje. Então aqui no oikos, que seriam, por exemplo, imagine você que você tem nesse período aqui, um oikos seria, por exemplo, uma grande extensão de terra, uma grande propriedade de terra, onde você tinha ali o líder, né, o chefe, você tinha a família desse chefe que habitava esse oikos, né, habitava a casa, você tinha pessoas que trabalhavam para ele. Então você tinha alguns servos, né, as pessoas que trabalhavam para você, para esse chefe, e também tinham as pessoas que moravam, né, além de trabalhar nesse seu oikos, eles também moravam, né? Então você tinha um trabalhador que morava na sua propriedade. Então o oikos entendia isso como uma família, tudo fazia parte da sua família. E você, como chefe do oikos, tinha que administrar tudo isso. Você administrava tudo isso. Então esse oikos era uma unidade econômica autossuficiente, ou seja, tudo que era necessário para o funcionamento do oikos era produzido ali mesmo. Todo o alimento necessário para alimentar todos os que moravam nesse oikos era produzido ali mesmo. Então a gente vai ter aqui, de certa forma, uma ausência de comércio. Porque o oikos era autossuficiente, ele produzia tudo o que era necessário para a sobrevivência dessa família, ok? Então, o proprietário desse oikos, né, o conjunto de vários oikos, várias famílias, várias propriedades, vários senhores, deu origem às cidades e estados. Então, o poder desses senhores, desse chefe do oikos, ele vai diminuindo e vai sendo gradualmente substituído pela participação de outras pessoas. Que tinham aí o direito também de participar das decisões políticas. Eram cidadãos privilegiados quem podia participar das discussões políticas. Não era todo mundo na Grécia Antiga que podia votar, né? Bom exemplo, né? Ou participar das decisões. Olha, a gente vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Qual que é a decisão da maioria? Não era assim, não era a maioria geral. Não era todo mundo. Somente alguns cidadãos poderiam participar das decisões políticas. Eram os privilegiados, né? Então, dessa forma, esses cidadãos mais importantes na sociedade formava a aristocracia. Então, o chefe do oikos, né? As pessoas oriundas dessa família do oikos, aquelas que tinham mais dinheiro, mais propriedade, elas vão formar um grupo social chamado de aristocracia, que é uma organização política baseada no privilégio. Então, na aristocracia, quem manda é quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, entende? Comumente, considera-se que a aristocracia ela vai substituir a monarquia. Monarquia é o governo de um só, né? E a aristocracia vai ser o governo de vários, né? Só que vários que pertencem a uma mesma classe social. Então são vários de uma só classe social, entende? Então as outras ficam aí subjugadas. Então você passa do governo de um só, que é a monarquia, e passa para a aristocracia, onde você tem o governo de uma classe só, de uma classe privilegiada. Então essa monarquia passa agora a ser vista então como um governo indesejado. As pessoas falam, não dá mais para monarquia, vamos lutar e vamos nos manter nessa aristocracia, nesse poder concentrado nas mãos de quem é poderoso e rico. Então as cidades e estados aí vão se firmar a partir da aristocracia. Apesar então de ter diferenças políticas entre as cidades e estados gregas, a economia ela vai permanecer vinculada ao oikos. Então, ou seja, isso não vai significar nesse momento agora, posteriormente, que não vai haver comércio, entende? Pois em algumas cidades e estados a riqueza era medida pela quantidade de terra e pelos produtos produzidos, e também aqui pela troca. Então o oikos nesse período aqui, ele vai já ter algumas mudanças. Nós vamos ter o comércio. Então ainda vai ser baseado naquela questão de você produzir o que você precisa, mas
agora nós já teremos a questão das trocas comerciais. Então, a aristocracia, as grandes aqui, os grandes proprietários, além de produzir o necessário, passam a realizar trocas comerciais, tá bom? Nesse quadrinho amarelo, faça a leitura comigo. Entretanto, nem sempre a produção de alimentos era suficiente para prover toda a população. O cultivo de grãos é um exemplo disso, pois as videiras e as oliveiras gradualmente passaram a ocupar as terras aráveis, tornando-se então necessário importar cereais para o abastecimento das cidades. O cultivo de outros produtos em detrimento dos grãos era justificado, já que o vinho e o azeite rendiam lucros maiores aos seus produtores. Segundo registros ali entre os séculos 5 e 4 a.C., um fazendeiro, ao destinar em sua propriedade um espaço para as videiras, podia ganhar até 20 vezes mais do que plantando grãos na mesma área. Fala, professor, o que isso tem a ver? Não entendi nada. Gente, basicamente o que o texto quer nos dizer é: gradualmente, os grandes proprietários de terra vão começar a pensar agora no lucro, não mais em produzir o necessário para o oikos. Lembra que o oikos era autossuficiente? Então, antes o oikos, no oikos você produzia o necessário para a sua unidade domiciliar. Então, você produzia os grãos que você comia, produzia o seu alimento. Só que agora já tem uma mudança de olhar. Agora os grandes fazendeiros passam a plantar para gerar lucro. E geravam lucro plantando o quê? As videiras para produzir vinho e as oliveiras para produzir azeite, né? Então deixam de plantar alimentos para consumo e passam a produzir produtos comerciáveis, né? Produtos que serão comercializados. Então ele comercializa o seu produto, ele vende o seu vinho, o seu azeite e compra os grãos que ele precisa para se alimentar. Então nós temos aqui uma mudança muito forte de visão. A gente para de plantar, né, para se alimentar, autossuficiente, e passa a plantar para vender, para gerar lucro. Então, é fundamental, porém, que a gente ressalte, né, e preste atenção que a principal característica de uma cidade-estado, um estado independente, onde a soberania era exercida por cidadãos livres. Esses cidadãos livres que determinavam a forma de governo. Então, as cidades-estado gregas eram autônomas e livres. Lembra? Cidades-estado independente, cada uma tomava suas decisões. As cidades não tomavam decisões em conjunto, faziam parte da Grécia, mas cada cidade seguia o seu caminho. Cada uma tomava suas próprias decisões sem influência das outras cidades. Eles não tinham que seguir todos o mesmo código. Olha, todas as cidades têm que ser padronizadas. Não era assim na Grécia. Cada cidade era livre e autônoma. Essa fragmentação vai ser a grande marca da Grécia Antiga. Essa fragmentação das cidades-estados. Nesse momento eu quero que você realize as atividades da página 10. Pausa esse vídeo e realize as atividades da página 10. Você vai ler o texto e responder as 3 questões da página 10, tá bom? Depois de responder, você dá play e continua esse vídeo e nós corrigiremos essa questão posteriormente, tá bom? Então, gente, nesse momento nós vamos realizar as atividades presentes na página 10 da apostila, tá bom? Então eu quero que vocês... Primeiro o texto começa na página 9, né, na seção Interpretando Documentos. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois vamos responder as 3 questões, tá bom? Vamos ler então o fragmento. Esse fragmento aí vai nos dizer sobre a importância dos termos política e economia e também sobre o significado de polis, né? Esse é um texto do historiador Pedro Paulo Funari. E ele está explicando para a gente o que é polis. É um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao redor. E, eventualmente, alguns povoados urbanos e secundários. A cidade se define, de fato, pelo povo. Demos. Povo, demos. Demos é a palavra grega para representar povo. Então, a cidade se define, de fato, pelo povo que a compõe. Uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum.
Página 10, hein? As mesmas divindades protetoras. Em geral, uma cidade, ao formar-se, compreende várias tribos. A tribo está dividida em diversas frátrias e estas frátrias divididas em clãs. Estes clãs, por sua vez, compostos de muitas famílias no sentido estrito do termo pai, mãe e filhos. A cada nível, os membros destes agrupamentos acreditam descender de um ancestral comum. Se encontram ligados por estreitos laços de solidariedade. As pessoas que não fazem parte desses grupos são estrangeiros da cidade e não lhes cabe nem direito nem proteção. Então, se você não faz parte de nenhuma família da cidade, não faz parte de nenhum clã, não faz parte de nenhuma frátria, não faz parte de nenhuma tribo da cidade, você é um estrangeiro e você não tem direitos nessa cidade. Então você não tem direito na polis se você for um estrangeiro. Vamos lá responder a primeira questão. Então, com base na definição de cidade polis, apresentada pelo Pedro Paulo Funari, nós vamos responder as questões. É possível afirmar que as cidades-estados gregas apresentam características distintas entre si? Justifique as suas respostas. Baseado no texto, tem alguma diferença, gente? Vamos lá. Para falar a verdade, gente, a resposta aqui seria não, porque o texto ele não nos fala, ele não nos oferece condição para afirmar isso. Então o texto não está dizendo sobre características culturais, tá bom? Mas a gente pode destacar que a fragmentação política das cidades-estado gregas não chegou a influir na organização sociocultural. Então, a maioria dos gregos compartilhava um vínculo ancestral comum. Então, mesmo que o texto não nos mostre aqui que não nos mostra que há características distintas. Ele nos diz simplesmente que os povos gregos se uniam por considerarem que havia entre eles um ancestral comum. Então eles se consideravam, de certa forma, descendentes de um mesmo ancestral e por isso compartilhavam algumas características, tá bom? A B nos diz que se pode-se afirmar que as cidades-estados gregas apresentavam unidade política administrativa entre si, elas eram ligadas entre si, as cidades-estado gregas, elas eram ligadas politicamente? Não, gente. A marca dessa Grécia Antiga vai ser a fragmentação política, ok? Então, a marca da Grécia Antiga é justamente o contrário, não é a unidade político-administrativa, é a fragmentação político-administrativa. Cada cidade seguia suas próprias leis, instituía suas próprias leis, seguia seus próprios códigos, tá bom? Questão 2. Qual a principal distinção entre as cidades-estados gregas e as atuais cidades brasileiras? Qual que é a principal distinção? Gente, a principal distinção que a gente pode observar é o fato de que as cidades brasileiras atuais, elas apresentam um sistema de governo em que nós temos, então, o executivo e o legislativo municipal, certo? Nós temos, então, a Câmara de Vereadores Municipal e nós temos o prefeito, certo? Mas apesar de ter autonomia, cada cidade ter seu prefeito, cada cidade ter os seus vereadores, todos eles são submetidos a instâncias superiores, certo? Então você tem prefeito, tem um prefeito na cidade, mas o prefeito ele é subordinado a um governador do estado, e o governador do estado é subordinado ao presidente da nação, entende? Então as cidades do Brasil, elas não têm essa independência política, entende? Assim como tinha na cidade-estado grega. Elas não são fragmentadas. O nosso país ele não é fragmentado político-administrativamente, ok? Então, mesmo que nós temos um prefeito em cada cidade, nós temos a Câmara de Vereadores de cada cidade, todos esses são subordinados aos deputados estaduais, aos governadores, aos deputados federais, ao presidente, entende? Então, as nossas cidades atuais, elas têm autonomia, mas elas são submetidas a instâncias superiores, tá bom?
Vamos aqui, eu só vou deixar uma atividadezinha para vocês no caderno de atividades, tá bom? Então, no caderno de atividades, eu quero que vocês realizem as atividades presentes na página 5, tá? E eu quero que vocês realizem as atividade 4 da página 6, tá bom? As atividades da página 5 do caderno de atividades e somente a atividade 4 da página 6, tá bom? Essa aula vai terminando por aqui. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, chama no grupo, chama no particular, tá? Mas não fique com dúvida. Eu sei que esse conteúdo aqui é um pouquinho complicado de entender, mas por favor, não fique com dúvida. Foi um prazer ter você comigo. Qualquer dúvida, só chamar, tá? Até a próxima aula. Um abraço. Tchau.